Almas queridas, Jesus nos abençoe. Nosso estudo é sobre o tema causas anteriores das aflições, que se encontra no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item números 6 a 10, itens 6 a 10, causas anteriores das aflições. Uma de duas: ou Deus é injusto, ou é justo. Ou Deus não é misericordioso, ou é misericordioso. Ou Deus ama a todos os seus filhos, ou Ele ama a alguns com preferências, concedendo a estes amados todos os privilégios negados a outros filhos. Ou Deus é absoluto ou é relativo. Estudando-se o Evangelho primitivo, não o Evangelho pregado pela teologia dos homens, estudando-se a doutrina espírita, constatamos com segurança e sem esforço que Deus é absolutamente justo, bom, misericordioso, todo amor. E tendo em vista estes atributos do Pai, o princípio da reencarnação surge como sendo uma questão de misericórdia, de perdão, de bondade, de justiça. Que pensar de um pai que nega a seu filho ou filha oportunidades de recuperação, de refazimento, de reajuste, de reaprendizado, de quitação, de crescimento? Que pensar de uma escola que expulse o aluno ou aluna para sempre dos seus quadros, não lhe dando a menor oportunidade ou possibilidade de recuperação? Que pensar de um médico que abandone o paciente, de um amigo que despreza um outro amigo? Vê-se que até mesmo nós, com as nossas limitações e imperfeições,
somos levados pela compaixão, pela piedade, pela tolerância, pelo perdão, a dar aos que caem, aos que erram, novas oportunidades. Como nós outros também esperamos que nos concedam oportunidades novas. Se Deus não perdoa, concedendo novas oportunidades, como entender quando Jesus nos propõe que perdoemos-nos uns aos outros 70 vezes, 7 vezes? Se Deus não perdoa, concedendo-nos novas oportunidades, como entender a oração do Pai Nosso, quando o Cristo assim se expressa e nos recomenda: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido? Vê-se nesta introdução que a reencarnação é amor, é justiça, é bondade, é misericórdia, é perdão. Por esta razão, nós, os espíritas, de conformidade com o Evangelho do Cristo, somos reencarnacionistas. E muitas das aflições que experimentamos na atual existência têm a sua origem, têm o seu começo em outras existências, em outras etapas reencarnatórias. Da mesma forma como haveremos de pagar amanhã o débito contraído hoje por uma questão de justiça, de honestidade, os débitos contraídos em outras reencarnações vão sendo quitados nas reencarnações seguintes. E a reencarnação existe não somente para a quitação dos débitos. A reencarnação é oportunidade para maior aprendizado, para maior crescimento, para maior aperfeiçoamento, para mais progresso, para expandirmos a nossa amorosidade, o nosso conhecimento sobre a vida, sobre o universo, sobre tudo, porque Deus quer seus filhos atingindo a perfeição relativa, a plenitude. E esta perfeição relativa ou plenitude não se alcança em uma só existência, como não se conquista um título acadêmico com apenas um dia de aula, ou um mês de aula, ou um ano que seja de aula. Para se atingir um título acadêmico, qualquer que seja este título, o aluno necessitará de quase 20 anos. E se lembrarmos da pós-graduação, do doutorado, do mestrado, das especializações,
qualquer aprendiz da vida tem que se preparar para estudar toda a vida. Assim também espiritualmente falando. Jesus falou sobre este princípio da reencarnação em muitas passagens. No estudo de hoje, vamos nos recordar do que está anotado em Mateus, capítulo 18, versículo 8, quando Jesus assim se expressou: portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E assim compreendemos porque muitos reencarnam, trazendo no corpo, no cérebro e na alma muitas deformidades, muitas limitações, muitas imperfeições. Assim se compreende os defeitos de nascença, a idiotia, o cretinismo, a imbecilidade, esses retardos todos, as enfermidades relacionadas ao autismo, a cegueira, a paralisia e a tantas outras limitações que milhões de criaturas humanas experimentam no mundo. O materialista diria questão puramente hormonal, mas onde estaria a justiça misericordiosa de Deus, perpetuando nos filhos, nos netos, nos bisnetos, nos tataranetos, as limitações dos seus pais, avós, bisavós, tataravós? Onde a justiça? Não tem sentido eu aqui, agora, sofrer as consequências de crimes praticados pelo meu tataravô, cujo nome eu nunca soube, não o conheci. Qual a razão de repercutir em mim, via hormonal, os problemas dos meus antepassados de 200, 300, 500 anos? Não se explica isto à luz da filosofia imediatista dos homens ou de uma interpretação superficial do Evangelho. Deus estaria punindo o meu antepassado em minha pessoa? Mas como entender isto, se na nossa Constituição Federal, que foi promulgada em 1988, consta que a pena não passará da pessoa do criminoso. Ninguém pode ir preso no lugar de outrem. Ninguém pode pagar por um crime que não cometeu. Será que Deus é menos justo do que o mais injusto dos juízes da terra? Não é possível.
Então, vamos trazer agora o magistério de Emmanuel, no seu livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 108, por título Reencarnação. Trago alguns apontamentos do capítulo. Diz Emmanuel: unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Em muitas ocasiões, falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Esta passagem de Mateus, de cortar a mão, cortar o pé, se forem motivos de escândalos, é sumamente expressiva. Na elevada simbologia de suas palavras, apresenta-nos Jesus o motivo determinante dos renascimentos dolorosos, em que observamos aleijados, cegos e paralíticos de berço, que pedem semelhantes provas como períodos de refazimento e regeneração indispensáveis à felicidade por vindoura. Colher as consequências dos nossos erros, quedas e crimes é uma bênção, é a oportunidade de repararmos, de nos arrependermos, de melhorarmos, de agirmos de forma diferente. O aluno não pode se queixar da escola que lhe renova as oportunidades de aprendizado. O enfermo não pode criticar o médico por continuar acreditando no tratamento, renovando-lhe as prescrições médicas, renovando-lhe as internações, as possibilidades de cura. Como entender o comportamento ingrato de um doente criticando o médico por insistir em tratá-lo? Como entender um aluno criticando uma escola por conceder-lhe novas oportunidades? Assim age Deus. Então, o que acontece? Deus nos brinda com amplos recursos. Recordemo-nos da parábola dos talentos. Deus nos dá infinitas possibilidades. Reencarnamos com estas possibilidades todas, mas expressiva percentagem da humanidade malbarata estes patrimônios, estas bênçãos, estes talentos. Usamos o olhar, a fala, o ouvido, usamos a memória, as mãos, as pernas, a nossa inteligência, usamos para o mal, prejudicamos, desequilibramos, infelicitamos muitas pessoas e a nós mesmos. E é justo que na reencarnação seguinte nos vejamos privados totalmente ou parcialmente desses recursos. Ora, quando um pai, uma mãe, para dar um outro exemplo, dá uma roupa nova ou um brinquedo novo para o filho ainda criança, e este filho, no primeiro minuto, quebra esse brinquedo, estraga esta roupa,
Será que a mamãe e o papai vai correndo para a loja, imediatamente após a quebra do brinquedo, comprar outro brinquedo? Dizendo com isto que a criança pode quebrar à vontade, não precisa valorizar o presente, porque o papai pode comprar, a mamãe pode comprar. Não seria uma leviandade desta mãe, deste pai, ou avô, ou avó, imediatamente ao ato de quebrar, dar um outro brinquedo, sem uma corrigenda, sem um comportamento pedagógico, sem privar essa criança de não ter esse brinquedo, essa roupa por horas, por dias, semanas, para que a criança aprenda a valorizar? Pois esta é a maneira como Deus age. Se nessa encarnação, falando no singular, eu comprometer criminosamente a minha saúde orgânica, a minha veste orgânica, é de se esperar que na próxima encarnação eu venha com um corpo enfermo, sem harmonia, sem equilíbrio. Se eu usar a memória, o raciocínio, a inteligência para o mal, para perverter, para prejudicar as pessoas, é previsível que na próxima encarnação eu venha com limitações mentais, para na restrição, na limitação, no defeito, eu perceba a importância daquele bem, e nas próximas encarnações eu aprenda a bem aproveitar todos esses recursos. O apóstolo Tiago fala sobre isso em sua epístola, capítulo 5, versículo 3, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Tiago 5, 3, o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. E Emmanuel, estudando este versículo, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 24, anota: os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados, constituem o ouro e a prata de nossa herança, mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos
a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. No livro Respostas da Vida, de André Luiz, capítulo 14, antes do berço, este querido irmão espiritual anota: antes do berço, na espiritualidade, examinando as suas próprias necessidades de aperfeiçoamento, terá você pedido. A deficiência corpórea que induza à elevação de sentimentos. Com isto, não prezaremos tanto mais o corpo, mas sim a alma, comentamos nós. Teremos pedido a enfermidade de longa duração, capaz de educar-nos os impulsos, seja qual for a limitação que tenhamos oriunda de outras reencarnações. Nos propõe o querido mentor espiritual: aceite as dificuldades e desafios da existência, porque na maioria das circunstâncias são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e sublimação. Aceite as dificuldades e desafios da existência, porque na maioria das circunstâncias são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e sublimação. Precisamos alargar as nossas vistas, aprofundar as nossas vistas, enxergarmos para além das aparências, para enxergarmos para além do imediatismo terrestre. Em nossa pouca ou nenhuma visão espiritual, vemos desgraças onde existem bênçãos e, por vezes, pelas mesmas dificuldades, vemos bênçãos onde mais tarde descobriremos motivos de grande aflição. Muitos que estão presentemente reencarnados, a depender do mau uso que venham a fazer dos talentos recebidos, lamentarão mais tarde terem gozado dos bens da fortuna, da saúde, da inteligência, da cultura. E muitos que hoje padecem limitações, privações, em chegando na pátria espiritual, se bem souberam aproveitar os benefícios das dores experimentadas, vão bendizer, vão agradecer por todas as limitações, por todas as dores, por todas as dificuldades. Mais vale sofrermos por alguns anos na Terra, com perspectivas excelentes de libertação na pátria espiritual, livres das amarras terrenas,
do que, supostamente livres aqui na terra, em face das facilidades, descobrirmos-nos mais tarde, presos, algemados, aos resultados infelizes das nossas escolhas equivocadas, do mau uso das possibilidades divinas que Deus nos concedeu. Jerônimo Mendonça, em seu livro Escalada de Luz, nos deixa este pensamento primoroso: a morte é a origem da vida, o suicídio é o colapso da razão. A morte é a origem da vida, o suicídio é o colapso da razão. E entendamos aqui suicídio como, muitas vezes, aqueles excessos criminosos a que as facilidades nos remetem, nos levam. Que Jesus a todos nos abençoe, com a luz da compreensão em torno das sagradas finalidades da vida, do sofrimento e dos nossos destinos. Muita paz em Cristo Jesus.